Meus queridos irmãos, é com grata satisfação que mais uma vez chegamos até os irmãos para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Estamos chegando agora na lição 7. Já avançamos bastante na nossa lição. Essa Escola Bíblica Dominical tem sido uma bênção da Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém de Rio Claro. Pastor presidente, pastor Isaac Valadares, nosso pastor presidente. E chegamos até os irmãos mais uma vez. Estamos estudando a igreja em Jerusalém, uma lição que já tem sido bênção para nossas vidas, para mim tem sido, espero que para os irmãos também. Estudando os primeiros capítulos do livro de Atos dos Apóstolos, e temos sido muito enriquecidos com a palavra do Senhor. E chegamos agora na lição 7, uma igreja que não teme a perseguição. E aí, quando eu comecei a estudar esse assunto, a ler a revista, é um assunto que talvez assuste um pouco alguns, mas que nos traz um alento muito grande. E vamos ver isso no decorrer dessa lição. Algo terrível com algo glorioso da parte do Senhor. E vamos ver isso durante essa lição. Vamos orar para iniciar. E aí então nós entraremos na nossa lição. Nosso Deus e nosso Pai, Senhor eterno e poderoso, te louvamos por essa oportunidade. Estamos aqui mais uma vez para ministrarmos Tua palavra. Peço Tua graça, Tua misericórdia sobre nós. E que o Senhor abençoe seus servos que estão assistindo, que estão ouvindo. Que possamos ser enriquecidos com a palavra do Senhor, ser renovados, fortalecidos, com a esperança renovada, aguardando a volta do Senhor. Que se o Senhor não voltar tão já, nós possamos enfrentar as lutas do dia a dia com a bênção do Senhor em nossas vidas. Meu Pai, que o Senhor possa estar conosco e nos abençoar e nos guardar. Se conosco, eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, então estamos na nossa lição de número 7, uma igreja que não teme a perseguição. Nós temos aqui a sequência das nossas lições que nós passamos até agora. A lição 1, uma igreja que nasceu no Pentecostes. Lição 2, a igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido. Lição 3, a igreja foi a igreja fiel à pregação do Evangelho. A 4, uma igreja cheia do Espírito Santo. A 5, uma igreja cheia de amor. E a 6, uma igreja não conivente com a mentira. E chegamos hoje numa lição muito interessante, uma lição muito enriquecedora para as nossas vidas. O textuário, ele diz o seguinte: porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram, mais importa obedecer a Deus do que os homens. Atos capítulo 5 e versículo 29. Nós vamos passar por esse contexto aqui. A verdade prática diz o seguinte: em relação à verdadeira igreja cristã, há duas verdades inegáveis. Primeira, a igreja será perseguida. Isso é um fato. Isso é um fato. E a segunda, Deus a protegerá. Isso também é um fato. E vamos ver isso nos textos bíblicos que vamos passar hoje aqui, que isso é comprovado bíblico. E vemos isso na história da igreja, desde o início até agora. Estamos hoje vivendo também perseguições, não como lá no primeiro século, mas perseguições de ordem política, liberdade de expressão. Então temos hoje aí algumas questões também que estão acontecendo nos nossos dias. E Jesus, quando ele vai falar da igreja, lá para Pedro, ele fala que tu és Pedro, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então, já da primeira vez que ele fala de igreja, ele já fala com relação à igreja e também as forças do inferno contra a igreja. Então, veja que Jesus já menciona, mas ao mesmo tempo, ele fala que as portas do inferno não prevalecerão. Então, haverá perseguição contra a igreja, porém, Deus a protegerá. Então, esses são os pontos importantes a termos em mente da nossa verdade prática. Eu achei muito assertivo essa verdade prática, muito interessante, muito. Ela resume tudo, Ela, aqui em poucas palavras, resume tudo. Vamos para a nossa leitura bíblica em classe. Está em Atos, capítulo 25. Capítulo 5, versículo 25 ao 32. Depois Atos, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 5. Diz o seguinte: E chegando um, anunciou-lhes dizendo, eis que os homens que encerrastes na prisão estão no templo, ensinando ao povo. Então foi o capitão com os servidores e os trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. E trazendo-os, os apresentaram ao conselho.
E o sumo sacerdote os interrogou, dizendo. Então veja aqui que é muito semelhante ao que aconteceu com Jesus Cristo, né? Quando ele foi preso, foi interrogado pelo sumo sacerdote, né? Anás, Caifás, ali pelo Sinédrio. E Jesus ali foi conduzido, né, à cruz de maneira muito injusta, num julgamento muito ilegal. Mas vemos aqui os religiosos da época forçando toda aquela situação, né? E aqui também nós vemos que os religiosos da época também assumem esse papel, né? A igreja começa a crescer, avançar, evoluir. E aí então surgem essas questões de ciúme, de inveja, né? E vem essas perseguições. Versículo 28. Não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome? Eis que enchestes Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Versículo 29. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Eles foram proibidos de falar no nome de Jesus. Porém, eles estavam falando, e Pedro ele fala isso, né? Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador para dar a Israel o arrependimento e remissão dos pecados. 32. E nós somos testemunhas acerca dessas palavras. Nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Então veja aqui em Atos 5, um exemplo da perseguição que eles estavam vivendo. E aí ele prega a palavra, né? E aí vemos os religiosos da época ali, os fariseus, os saduceus, perseguindo a igreja. Agora, a nossa leitura bíblica ela passa para Atos capítulo 12, que também é um momento de perseguição. Agora aqui já mostra a perseguição política, estatal, né? Então, por aquele mesmo tempo, o rei Herodes, agora é o rei quem está perseguindo, estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João. Então aqui, um dos apóstolos já é morto, né? Já é martirizado. Versículo 3. E vendo que isso agradaram aos judeus, então vejam, a morte de um homem, a morte de um apóstolo, agradou aos judeus, né? Então continuou mandando prender também a Pedro. Herodes foi direto nos líderes da igreja, né? Então agora aqui eles prendem a Pedro e era o dia dos asmos. Versículo 4. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos dos soldados, quer dizer, 16 soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão. E olha que interessante, né? Veja o cenário, né? Herodes está perseguindo a igreja. Então, um dos apóstolos já é morto e Pedro é preso. As pessoas estão animadas com tudo isso. Mas a igreja fazia contínua oração por Deus a ele. Então vemos aqui também a ação da igreja. E veremos depois o que acontece, né? A ação da igreja e como Deus protege os seus, né? Então esses textos bíblicos são a base desse nosso estudo de hoje. E eu trouxe uma pergunta aqui, né, nesse próximo slide. Por que a igreja é perseguida? Por que a igreja é perseguida? E essa pergunta eu faço a título de introdução. E eu vou responder trazendo um trecho do livro do pastor, escritor da nossa revista, né, o pastor José Gonçalves. No seu livro, ele faz uma explanação que é muito interessante. Então, por que a igreja é perseguida? Ele fala o seguinte: por sua própria natureza, a fé cristã é includente e excludente ao mesmo tempo. Então, a fé cristã, por natureza, ela é includente e ela é excludente ao mesmo tempo. E o que isso quer dizer? Ainda o texto do livro do pastor José Gonçalves. Includente quer dizer que a igreja convida todos a participarem dela. Jesus disse: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Então a mensagem aqui é: venha a mim todos vocês. Então a igreja, ela é includente, ela inclui, ela adiciona, né? Ela é includente, ela inclui todos. Todos que querem a Jesus Cristo têm acesso. A igreja dá acesso a todos. A igreja ela é acessível. Só que ao mesmo tempo de ser includente, ela é excludente. O
O que isso quer dizer? Ela é excludente à medida que só reconhece Jesus Cristo como o único caminho, a verdade e a vida. Então, a igreja, desde sempre, ela foi excludente. O que isso quer dizer? Somente reconhece Jesus. Ela exclui todos os outros caminhos. Somente Jesus é o caminho, é o único caminho, é a verdade, ele é a vida. E aqui são palavras dele, João 14 e versículo 6. Então, a igreja, ela reconhece somente Jesus Cristo, não há outro Salvador. Não há outro Salvador. Dessa forma, portanto, o cristianismo exclui todas as outras crenças como válidas para a salvação. Só há salvação em Jesus Cristo. Só há salvação em Jesus. Não há salvação em outra pessoa. Não há outro método para ser salvo. Não há outro jeito. O único caminho é aceitar a Jesus Cristo. Então a igreja ela inclui todo mundo. Só que aqueles que vêm para a igreja, eles têm que seguir esse único caminho, que é Cristo. Então ele é o único. Né? Então o cristianismo ele exclui todas as outras crenças como válidas para a salvação. Então veja, e por isso que então a igreja ela é perseguida. Ela é perseguida. Naquele momento, lá no primeiro século, né, os governantes, o rei de Roma ali, ele queria ser adorado como um deus. Não é? E aí a igreja surge e fala, não podemos, adoramos somente a Jesus Cristo. Né? Então damos dádiva somente a Jesus Cristo. Então isso vai causando uma certa emoção nas outras pessoas que traz esse sentimento de rivalidade. Né? Como é que somente Jesus pode salvar? E o meu Deus não pode salvar? Então gera essa briga, né? Entre aspas. Então a igreja ela é includente e ela é excludente. E é por isso que surgem essas questões de perseguição. Né? São perseguidos. E eu trago de volta aqui então a verdade prática. Em relação à verdadeira igreja cristã, então aqui, a verdadeira igreja cristã. Tem igrejas que são cristãs, entre aspas, se dizem cristãs, mas adoram outros deuses além de Cristo. Então aí não é uma igreja verdadeiramente cristã, porque a cristã ela somente adora a Jesus, o único caminho, a verdade e a vida. Então a igreja cristã de verdade, ela tem duas verdades inegáveis. Ela será perseguida, porém Deus a protegerá. Então, esses são os pontos da nossa lição, a título de introdução, para já fazermos uma reflexão sobre esse assunto. E acredito que agora temos condições, né, de entrar na lição, já tendo o conhecimento do assunto que vamos tratar, e fica mais fácil para poder entender, mas um pouco mais tranquilo. Né? Então, eu vou ler aqui a nossa introdução da nossa revista. O irmão que tem a sua revista, pegue ela em mãos, vamos lê-la. Né? E você que não tem, acompanhe atentamente que eu vou ler aqui. Então, desde o seu início, a igreja enfrenta oposição e perseguição. Por sua própria natureza, a fé cristã atrai sobre si a rejeição e a perseguição. Isso porque a fé cristã, por defender princípios exclusivos, foi o que eu falei agora, muitas vezes se choca com os valores seculares e mundanos. Foi assim no primeiro século e é assim ainda hoje. Contudo, devemos destacar que a igreja não está sozinha, nem abandonada no mundo. Deus é o seu dono e, portanto, o seu protetor. Vemos ao longo da história da igreja o Senhor agindo de diferentes formas para dar livramento e vitória ao seu povo. Assim, nesta lição, veremos como Deus faz isso, capacitando e empoderando o seu povo para viver no meio de um mundo hostil. E aqui eu achei interessante esse texto que ele fala, que Deus ele nos capacita, né, a viver nesse mundo hostil, né, e a avançar, e a crescer, a evoluir. Né, a igreja vai avançando. Nosso primeiro tópico, a igreja perseguida, os perseguidores. Né? Quem são esses perseguidores? Na nossa lição. Na Bíblia, vemos que as autoridades religiosas da época dos apóstolos começaram a se opor à igreja. Né? As autoridades religiosas começaram a se opor à igreja. E na revista ele cita Atos 5, versículo 17 e versículo 24. E eu trouxe aqui nos slides para os irmãos acompanharem junto comigo. Atos 5, 17. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote, grifei, sumo sacerdote, então ele é o principal dos sacerdotes. É aquele que entra no Santo dos Santos uma vez por ano, né, para oferecer sacrifícios a Deus. Então é o próprio. E todos que estavam com ele, isso é, o partido dos saduceus, ficaram com muita inveja.
ficaram com muita inveja. Então, os religiosos ficaram com muita inveja. Capítulo 5, versículo 24 de Atos. Quando o capitão do templo, frisei, capitão do templo, e os principais sacerdotes ouviram essas informações, ficaram perplexos a respeito deles, do que viria a ser isto. Então, esse texto ele nos mostra quem são, nesse contexto aqui, desses versículos, quem é que está perseguindo a igreja. Então, vemos que são os principais dos religiosos. Atos 5 menciona 3 grupos, os sacerdotes, os saduceus e o capitão do templo. Os saduceus eram um grupo muito influente, com grande poder político e religioso. Eles tinham o apoio dos sacerdotes e dos anciãos. E dentro dessas classes religiosas, eram os mais poderosos. Esse grupo já havia tentado atrapalhar o ministério de Jesus várias vezes, criando dificuldades sempre que podiam. Então, não é novidade, né? Os religiosos atacando, né, o cristianismo. Eu até já comentei aqui que na lição passada, né, na revista passada, nós vimos sobre o livro de João. E em dada lição nós estudamos sobre o julgamento de Jesus, né, o julgamento, sua crucificação. E vimos lá que foi tudo orquestrado pelos religiosos da época. Né? Eles não poderiam matar ninguém, mas eles incitaram ali Pôncio Pilatos, incitaram a Herodes, né, para poder matar a Jesus. Então, não é novidade que os religiosos eles estivessem confrontando a igreja. Né? E Jesus, quando estava pregando, ele confrontou diretamente também esses religiosos. Então, vemos aqui esse atrito constante. Os anciãos eram líderes judaicos influentes, representando tanto os aspectos religiosos quanto políticos, mas sem exercer funções sacerdotais no templo. Já o capitão do templo, que o texto cita, em Atos 4:1, era um sacerdote de nível inferior, mas que tinha autoridade policial dentro do templo. Esses grupos, cada um com sua influência, viram a igreja como uma ameaça e fizeram de tudo para impedir a pregação do Evangelho. E, de fato, fizeram de tudo para impedir a pregação do Evangelho. Inclusive, até o apóstolo Paulo, né, que era um influente religioso, né, um estudioso, um rabino, ele tinha autorização, né, e ele fez muita maldade, ele perseguiu muito a igreja. Então, era um religioso também, que perseguia a igreja. Então vimos aqui quem são os perseguidores. Né? Quem são os perseguidores, nós vimos nesse primeiro subtópico. O segundo subtópico, nós vamos ver esferas da perseguição. Em quais momentos, né, em quais esferas que a igreja ela é perseguida. E diz assim o texto da nossa lição: a perseguição dos judeus aos cristãos se dava em 2 esferas. A religiosa, por verem a mensagem de Cristo como ameaça. A política, os romanos procuravam aumentar o capital político com os judeus. Então eu destaco aqui no slide, para a gente frisar, né, que temos em 2 esferas, a esfera religiosa e a esfera política. Na esfera religiosa, Lucas registra que os religiosos judeus prenderam os apóstolos. Atos 5, versículo 17 e versículo 18. Eu vou ler aqui o texto, os irmãos deixam então aí nas mãos, né? A Bíblia e a revista, e vamos acompanhando. Atos 5, versículo 17 e versículo 18. Vamos ver aqui os religiosos, né? 17. E levantando o seu sumo sacerdote e todos que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja, que nós lemos já há pouco, né? 18. E lançaram mão dos apóstolos e o puseram na prisão pública. Então veja o poder desses religiosos, né? O poder desses religiosos. Colocaram ali os apóstolos na prisão pública. Então, na lição agora, à medida que os cristãos testemunhavam da sua fé com poder, ganhavam mais e mais admiração popular. Porque, meus irmãos, naquele momento, nós vamos lembrar aqui de Atos dos Apóstolos, eles estão cheios do Espírito Santo. Estão pregando a palavra com ousadia. A igreja cresce muito rapidamente. As pessoas passam aqui a ter um grupo muito grande, né? E a igreja ganha uma complexidade enorme. Já vimos isso em lições passadas. Precisa de organização, precisa de estrutura. Então a igreja cresce muito. E vai ganhando admiração. Milagres são feitos.
milagres são feitos, né? Curas acontecem, pessoas são salvas, milagres não vão acontecendo, a igreja vai crescendo e a admiração popular vai aumentando, né? Muitos já haviam aceitado a fé, Atos 4, versículo 4. Muitos, porém, do que ouviam a palavra, creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. A quase 5.000. Então vejam que aqui no capítulo 4 já, quase 5.000 pessoas. É muita gente em pouco tempo. Então isso vai chamando a atenção, tanto dos políticos quanto dos religiosos daquela época. Então, esse número continuava crescendo. Vamos ver Atos 5, versículo 14. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. Então, se no capítulo 4 tinha quase 5.000, no capítulo 5, o texto diz que é crescendo cada vez mais, né? Então, isso vai chamando a atenção. Então, esse milagre do crescimento vai causando inveja e provocou a ira desses líderes religiosos. E enquanto crescia a igreja, a seita dos fariseus, ela ia diminuindo, né? As pessoas iam conhecendo a Cristo, reconhecendo a Jesus e deixavam de ser fariseus. Saíam lá dos fariseus, saduceus e passavam agora para ser cristãos, né? A igreja cresce, a igreja evolui. E isso causa ira, causa inveja e então a perseguição vem na esfera religiosa. Quanto à esfera política, em Atos 12, do versículo 1 ao 5, vemos a perseguição se dando na esfera estatal. E é de natureza mais política, na esfera pública. É o texto que nós lemos na leitura bíblica em classe. Vamos ler mais uma vez para a gente gravar e frisar o que nós estamos falando. Atos 12, versículo 1, está na sua lição também. Por aqueles mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro, e era o dia dos asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 paternos soldados, 16 soldados, para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, porém, era guardado na prisão, mas a igreja fazia oração contínua por ele a Deus. Então veja aqui que agora incomoda, né, também o governante. Né? Então Herodes, o rei Herodes, era um dos governadores que representava o Império Romano na Judéia. Ele mandou executar Tiago e prender o apóstolo Pedro. Sabendo que Pedro era um líder de destaque entre os apóstolos, queria que isso aumentasse seu capital político perante os judeus que se opunham à igreja. Então, como ele era governador da Judéia, da região da Judéia, ele queria o favor, né, do povo que estava ali, porque ele não queria uma rebelião. Tudo que ele não queria era uma rebelião. Quando começa agora a surgir um povo crescendo, e em pouco tempo tem quase 5.000 pessoas, né, isso chama atenção. E como ele vê que os judeus estão incomodados, então ele passa agora a maltratar esses cristãos, né, para ganhar o favor do povo da Judéia, da qual ele era governante, e então ele passa agora a maltratar essas pessoas. Então nós vemos aqui a perseguição na esfera política. Né? E nos nossos dias também, meus irmãos. Temos perseguição disso na esfera religiosa. Como eu falei, a igreja ela tem o seu ponto, que Jesus é o único Salvador, somente Jesus. Né? Então não há outro Salvador, e aí vem as perseguições religiosas. E de política também. Né? Como a igreja ela cresce, ela avança, ela ganha terreno, então isso também impacta na esfera política, e isso é muito claro, muito evidente hoje no governo que nós estamos vendo. Né? E com o advento das redes sociais, tudo é muito visível. Então nós vemos uma briga política muito grande. Tem lá a bancada dos evangélicos, né? A bancada, então nós vemos ali uma separação política também, e vemos uma perseguição política à igreja. No nosso terceiro subtópico, a igreja enfrentará oposição. A igreja enfrentará oposição. Na nossa lição, diz o seguinte: a igreja sempre
enfrentará opositores, de um jeito ou de outro. Isso acontece porque o cristianismo bíblico, por sua natureza, acolhe a todos, mas também estabelece princípios para quem deseja segui-lo. Então veja, né, o pastor José Gonçalves vai reforçando essa questão, né? Então quem vem para Cristo, tem uma questão, existem princípios para quem deseja segui-lo. Por isso muitas vezes é visto como antiquado, preconceituoso e indesejado. Mas quando nós olhamos para a Bíblia e vemos o quanto a Bíblia ela é inclusiva, o quanto a Bíblia ela aceita a todos, a gente que conhece, a gente não vê a Bíblia como ela antiquada. Muito pelo contrário, né? Ela é muito atual. Diz um pregador que a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã, né? Ela não é preconceituosa, ela valoriza todas as pessoas, e ela é muito... devemos ter desejo, né? A perseguição pode mudar conforme o tempo e o lugar, mas seu objetivo continua o mesmo, silenciar a voz da igreja. Aqui no Brasil temos liberdade, como eu falei, tem algumas questões que vêm surgindo, né, de calar a voz da igreja. Em alguns países já não se pode, né, países chamados da janela 10x40, né, de cortina de ferro, em que é proibido, né, então as pessoas, os cristãos dali têm uma dificuldade enorme, imensa, de pregar a palavra, de viver a vida cristã, então é tudo muito escondido. Então temos sim perseguição em todo o mundo, uns países mais perseguidos, outros menos. Ainda aqui temos liberdade, né, podemos falar a palavra do Senhor. Mas o certo é que a igreja sempre enfrentará oposição. Sempre enfrentará oposição, né? Então esse é o primeiro tópico nosso que traz essa mensagem. O segundo tópico nosso já vai agora partir para a questão do alento, né? A igreja protegida. Primeiro subtópico, um anjo de Deus. Eu estava estudando essa lição e ouvi um irmão falar que ele falou assim que alguns milagres só vamos viver durante a perseguição. Né? Só vamos ver durante a perseguição. E o milagre que Pedro viveu aqui, ele aconteceu porque ele estava preso, ele estava sendo perseguido. Né? Então, algumas coisas acontecem, vemos a mão de Deus claramente, né, quando estamos fazendo a obra do Senhor, e isso é um alento para nós. Então, na nossa lição, segundo tópico, a igreja é protegida. Primeiro subtópico, um anjo de Deus. Lucas destaca que em meio à perseguição, Deus provê livramento para os apóstolos. Atos capítulo 5, versículo 19. Veja o que a Bíblia diz. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão. Quem abriu as portas? O anjo, né? Um anjo do Senhor abriu as portas e tirando-os para fora, disse. Vamos ver depois o texto. Então veja que um anjo veio libertar os apóstolos, né? Um anjo veio a libertar. Então veja que algo tremendo e algo maravilhoso. Um anjo veio libertar. A igreja não era apenas perseguida, mas também protegida. A igreja do Senhor ela é protegida. Estamos aqui hoje devido à proteção de Deus. Se não fosse a boa mão do Senhor, nós não estaríamos aqui. Se não fosse a proteção de Deus, nós não estaríamos aqui. Aqui a igreja contou com a presença de anjos, seres de natureza totalmente sobrenatural. Não é incomum a presença de anjos no livro de Atos. Vamos ver alguns versículos que mostram que anjos estavam atuando fortemente na igreja, aqui no livro de Atos dos Apóstolos. Então veja, os anjos estiveram presentes na libertação de Pedro da prisão. Atos capítulo 12 e versículo 7. Atos 12, versículo 7. Diz assim o texto. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro do lado, o despertou, dizendo, levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as escamas. Mais uma vez aqui, o anjo do Senhor libertando a Pedro. Então veja, o milagre acontecendo. Veja a mão de Deus, veja que é algo glorioso. Então a igreja é perseguida? É, mas Deus a protege. Deus a protege. Então vimos aqui, Atos 12, versículo 7. Vamos ver agora aqui, Filipe, em sua missão evangelística, Atos 8, versículo 26, um exemplo de que os anjos estão atuando nesse momento.
Atos 8, 26. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está no deserto. Então quem falou isso? O anjo do Senhor falou a Filipe. Vejamos aqui os anjos em ação. Também um anjo na missão na casa do centurião romano, Cornélio, Atos 10, versículo 3. Este, quase a hora nona do dia, viu claramente uma visão, um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Vejamos mais um exemplo aqui de anjos do Senhor atuando. Também com o apóstolo Paulo em alto mar, Atos capítulo 27. Vamos lá, Atos 27, versículo 23 e versículo 24. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. E dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Vejam, meus irmãos, quanta ação angelical na vida dos cristãos, na vida da igreja. E conosco não é diferente. A Bíblia fala sobre anjos, ela nos mostra os anjos, e aqui estão muito atuantes na igreja, em nosso meio, né? Precisamos crer na proteção do Senhor. A Bíblia diz que eles estão a serviço daqueles que vão herdar a salvação. Vamos ver Hebreus capítulo 1 e versículo 14. Hebreus 1 e versículo 14. Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Então veja que versículo tremendo, meus irmãos. Nós também temos a ação, a ajuda, a proteção sobrenatural dos anjos. O Senhor Deus não nos deixa. Se você está com perseguição no seu trabalho, perseguição na escola, na faculdade, perseguição na sua rua, perseguição, busque ao Senhor. Que Deus ele tem recursos para te ajudar. Deus ele tem recursos para te proteger. Deus tem recursos para prestar um socorro, um auxílio. A Bíblia diz, está escrito que os anjos são enviados para servir em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Busque ao Senhor. Nós lemos o texto na nossa lição que Atos 12, versículo 5. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. A nossa arma é a oração. É a oração. Paulo fala que nossas armas não são carnais. Nossa batalha, ela é espiritual. A batalha é espiritual. Para vencer batalha espiritual é com oração, é com jejum. Precisamos buscar a Deus. Então, nós vemos aqui no contexto que, enquanto para o anjo chegar até a Pedro, a igreja estava em oração. A igreja estava em oração, que é o nosso segundo subtópico. A intercessão da igreja. A intercessão da igreja. Vamos ler aqui a revista. Atos 12, versículo 5, diz que a igreja fazia contínua oração. Contínua oração. Coloquei o versículo aí no slide para os irmãos lerem juntamente comigo. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Então, reparem nesse versículo 5. A igreja fazia contínua oração. Oração contínua, oração constante. Oração. Então, precisamos orar, meus irmãos. Precisamos orar. A igreja orando é poderosa. A igreja que ora, ela é poderosa. Então vemos aqui o mesmo texto bíblico que mostra um anjo no cenário da libertação de Pedro, também revela a igreja como um agente ativo nessa libertação. Um agente ativo nessa libertação. Não teria sentido Lucas destacar o papel da igreja intercedendo por Pedro se isso não tivesse nenhuma relevância. É evidente que Deus é soberano e age como quer e quando quer. A morte de Tiago, o irmão de João, é mencionada anteriormente, e não temos uma explicação no texto bíblico do porquê Tiago não foi libertado. Tiago foi morto aqui. E não temos uma explicação na Bíblia para isso. A gente supõe, né? Mas não temos uma explicação na Bíblia. Mas que Deus ele é soberano e conhece todas as coisas.
Contudo, esse evento certamente causou impacto na igreja, levando-a a orar ainda mais fervorosamente por Pedro. Deus respondeu à oração da igreja e libertou a Pedro. Então a oração, ela faz milagres. A oração foi a igreja orando a Deus, né, trouxe o milagre a Pedro. No livro de apoio do pastor José Gonçalves, ele coloca algumas coisas sobre a oração que eu repliquei aqui no slide. Então ele fala o seguinte: primeiro ponto, a oração libera o sobrenatural de Deus. A oração libera o sobrenatural de Deus. Vou falar de novo. A oração libera o sobrenatural de Deus. Veja o texto, Atos 12, 7. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, despertou, dizendo: levante-se depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Então veja que tudo aconteceu muito fácil para Pedro, né? Mas foi devido à oração. Então a oração libera o sobrenatural de Deus. O segundo ponto, a oração quebra os grilhões, quebra as cadeias. A oração liberta. Então Atos 12, versículo 7, a parte B. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Então não foi necessário Pedro ter algum esforço. As cadeias lhe caíram das mãos, automaticamente. Então vemos que a oração quebra os grilhões. O terceiro ponto, a oração faz com que as coisas que parecem difíceis e impossíveis tornarem-se fáceis e possíveis. Pedro na cadeia, para sair da prisão, é algo que era impossível. Impossível. Não havia maneira de se escapar daquela prisão. Nós lemos o texto de Atos 12, que ele estava sendo guardado por 4 quaternos de soldados. Né? 4 vezes 4, tinha 16 soldados para guardar a Pedro. 16 contra 1. Então era impossível escapar daquela prisão. Mas a oração faz com que as coisas que pareçam difíceis e impossíveis tornem-se fáceis e possíveis. Veja que frase poderosa. Veja que frase que tem muito sentido, meus irmãos. E quando olhamos para o texto que nós estamos lendo, nós vemos que as cadeias se abriram. Pedro foi liberto pelo poder sobrenatural do Senhor. E nós, às vezes, ficamos tão limitados na nossa mente, ficamos tão limitados na nossa própria cabeça, que nós esquecemos do poder que a oração tem, do poder que a oração nos traz, do poder que Deus tem para fazer o impossível e fazer as coisas impossíveis parecerem fáceis e possíveis. Né? E a oração, ela traz esse acontecimento. Vemos isso nesse texto bíblico que nos está sendo trazido agora. Então, desperte a sua fé. Né? Ore um pouquinho mais, busca Deus um pouquinho mais, ore um pouco mais, para que aquilo que pareça impossível seja possível, e aquilo que pareça ser tão difícil seja fácil. Aquele que está tão longe esteja perto, que o Senhor possa fazer um milagre na sua vida. Então a oração faz isso por nós. Quarto ponto, a oração impede que nos tornemos trunfo do inimigo. Qual que era o desejo de Herodes? Passar a Páscoa, matar a Pedro. Era o desejo dele, né? Passar uma festa grandiosa e aí depois ele ia matar a Pedro. Esse era o desejo de Herodes. Mas a oração impede que nos tornemos trunfos na mão do inimigo. E Pedro, tornando assim, disse: o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. Pedro foi liberto. Os planos do inimigo foram frustrados. Mas os planos do Senhor não podem ser frustrados. Que possamos ter isso em mente, meus irmãos. A oração impede que nos tornemos trunfos do inimigo. Os planos de Deus serão cumpridos. O quinto ponto, a oração produz grande alegria. A oração produz grande alegria. Atos 12, 14. E conhecendo a voz de Pedro, de alegria, não abriu a porta, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava à porta. E aí houve alegria em todos aqueles que estavam ali. Né? As pessoas estavam orando e quando Pedro apareceu, ele falou: como assim Pedro está aqui? Né? Então vemos, e quando ele aparece, há um júbilo, uma alegria
muito grande naquelas pessoas. Então a oração traz grande alegria. E eu tenho certeza que se estivéssemos numa aula presencial e pudesse perguntar a cada um dos irmãos, eu creio que todos teriam testemunho para contar do que Deus fez, do que Deus faz, das alegrias que você já teve em oração, das vitórias que você já teve em oração. Então, traga à memória. Tem um texto que diz, né? Traga à memória aquilo que me dá esperança. Se você está passando por luta agora, por dificuldades, traga à memória os seus momentos de vitória com o Senhor. As vitórias que Deus já te deu, traga à memória e se lembre que Deus ele faz, Ele é poderoso. Não deixe ficar no passado aquilo que Deus fez, porque o Deus ele é o mesmo. Nós é que mudamos. Então volte a orar, volte a buscar a Deus, traga à memória aquilo que Ele já fez por você e relembre que Deus ele é bom. Deus ele é bom o tempo todo e que isso vai passar no nome de Jesus. Sexto ponto, a oração pode dar um fim diferente à nossa história. Isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é maravilhoso. A oração pode dar um fim diferente à nossa história. Aquilo que as pessoas planejaram, a oração pode mudar. Aquilo que você pensa de si próprio, a oração pode mudar. Aquilo que as pessoas traçaram um plano para você, Deus pode ter um outro plano. Aquilo que você acha não tem mais jeito, é isso aqui, é ponto final e é o fim. A oração pode mudar. A oração pode dar um fim diferente à nossa história. Para a história de Pedro, estava marcado a morte. Passando a Páscoa, Pedro seria morto. Mas a oração deu um fim diferente. E vemos em Atos uma ação poderosa de Pedro dali para frente. E Deus, ele é maravilhoso. Atos 12, 19. E quando Herodes o procurou e não o achou, feita inquirição aos guardas, mandou-os justiçar. E partindo da Judéia para Cesareia, ficou ali. Então Pedro foi liberto. Glórias a Deus. Meus irmãos, esse assunto da oração, ele é muito importante. Eu não poderia deixar de trazer aos irmãos esses textos que estão no livro do pastor José Gonçalves. Quando eu li, eu fiquei impactado com essa mensagem. Já trouxe a mim um despertamento. E o meu desejo, a minha oração é que os irmãos sejam despertados também com essa mensagem. De que a oração muda as coisas. A oração ela tem poder diante de Deus e Deus age através da oração. Os milagres acontecem através da oração. Milagres surgem através da oração. Precisamos nos lembrar disso e retornar à oração. Voltar à oração. O terceiro subtópico, o valor da oração. Essa passagem bíblica, assim como muitas outras, mostra o grande valor da oração. Enquanto os cristãos oravam, o lugar que estavam tremeu. Veja aqui algo tremendo, Atos 4, e versículo 31. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Então imagina a cena, meus irmãos. Eles estavam orando, e o lugar em que eles estavam, ele se moveu, ele tremeu com a oração. Que possamos ter experiências com o Senhor na oração. Quando Paulo orava, teve uma visão com Ananias de Damasco, orando pela cura dele. Enquanto Cornélio orava, um anjo se apresentou a ele, Atos 10 e 3. E os apóstolos oravam para que os cristãos fossem batizados no Espírito Santo. Não podemos subestimar o poder da oração. A conhecida frase, muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder, ainda continua atual. Então vemos em Atos, meus irmãos, a ação poderosa do Senhor mediante a oração. Atos 10, versículo 3, falando de Cornélio, né, quase a hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia e dizia a ele, Cornélio, né, e aí enquanto orava, versículo 2, né, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus, né, de contínuo orava a Deus. Então vemos a oração fazendo diferença na vida das pessoas, na vida dos apóstolos, na vida de Cornélio. Né? Cornélio, ele era um centurião da corte romana, chamada italiana. Era um centurião da corte, né? Então ele era um centurião romano. Então vemos um gentio,
né? Então vemos uma pessoa aqui orando e Deus respondendo, Deus atuando. Então Deus responde à oração. Voltemos à oração. O terceiro tópico, a igreja destemida. Então nós vimos aqui, meus irmãos, primeiro tópico, a igreja perseguida. Nós vimos que a igreja ela tem os seus perseguidores. Nesse contexto, os religiosos, né? Também o Herodes. Vimos as esferas de perseguição, a esfera política e a esfera religiosa. Nós vimos o segundo ponto, que a igreja ela é perseguida, mas ela é protegida. Protegida. Vimos aqui a ação da oração, a igreja orando e Deus atuando fortemente com poder. E a igreja agora destemida, testemunhando com poder. Testemunhando com poder. Vamos à nossa revista. Tão logo foram libertos, os apóstolos começaram a testemunhar da sua fé. Então veja que interessante. Estavam tão cheios do Espírito Santo, tão cheios de Deus, que a perseguição muito forte. Apanharam, né? Ficaram presos. Um dos apóstolos já havia morrido, né? Morrido. E vemos aqui, não, ainda não, né? Capítulo 5 ainda não, mas no capítulo 12. Mas no capítulo 5, a perseguição acontecendo. Então, capítulo 5, versículo 25. E chegando anunciou-lhes dizendo: eis que os homens que encerraste na prisão estão no templo e ensinaram ao povo. Né? Então eles estão ali com uma perseguição muito forte e eles estão no templo ensinando o povo. E não era em qualquer lugar, era no templo. No templo. Não estavam escondidos, mas estavam no templo ensinando. Então estavam testemunhando com muita coragem, com muita ousadia. De nenhuma forma se sentiram intimidados. Estavam capacitados pelo poder do alto. Não é por acaso que o livro de Atos já foi denominado por antigos escritores de os Atos do Espírito Santo. Vemos o Espírito Santo operando por todo o livro, mesmo quando o seu nome não é mencionado. Ele é a fonte de poder da igreja. Sem o Espírito Santo, a igreja perde o seu testemunho e se torna inoperante. Se torna inoperante. Meus irmãos, sem a ação do Espírito Santo, a igreja não é uma igreja, de fato. Né? É uma reunião de pessoas que estão fazendo alguma coisa, cantando, ouvindo algumas mensagens bonitas. Né? É o Espírito Santo que faz a igreja ser uma igreja. Nós vimos que essa igreja começou lá em Atos 2, né? Cheia do Espírito Santo. E de lá para cá, a ação do Espírito Santo ela vem acontecendo. Então precisamos ter isso em mente. Né? Que o poder do Espírito Santo é que faz a igreja se movimentar. É o poder do Espírito Santo que faz nós temos condições de pregar a palavra com ousadia, com graça, que as pessoas vão se converter através da ação do Espírito Santo, porque é Ele quem convence da justiça, do pecado e do juízo. É Ele quem convence as pessoas a estarem na igreja, não é a pregação bonita, não é uma mensagem bem feita, mas é a ação do Espírito Santo. E é a ação do Espírito Santo que faz um pregador ter unção de pregar a palavra. É o Espírito Santo, é quem traz nós até aqui, é quem te fez desligar esse aplicativo para poder ouvir essa mensagem, ouvir essa lição da escola bíblica dominical. Então, eles estavam agora testemunhando com poder. Testemunhando com poder, testemunhando com ousadia, com graça, e a igreja foi crescendo abundantemente, como nós já mencionamos aqui. Né? Então, precisamos ter isso em mente, que a ação do Espírito Santo ela é primordial na igreja. Né? Sem o Espírito Santo, a igreja não é uma igreja. Não é uma igreja. Segundo subtópico, convictos de sua fé. Lucas registrou a ousadia do testemunho de Pedro. Atos 5, versículo 29. Diz o seguinte: porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Então veja a convicção de Pedro nesse testemunho dele, né, nessa ousadia em que ele está sendo interrogado, ele fala: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Nesse texto, temos uma clara defesa dos valores cristãos. Ele mostra que a igreja primitiva não negociava a sua fé, mesmo que isso lhe custasse caro.
né? Mais valia a mensagem, mais valia os valores cristãos do que a própria vida dele, né? Então vemos que ele tinha não negociava a sua fé. A mesma referência também é muitas vezes usada para justificar a desobediência civil por parte da igreja em relação ao Estado, quando esse age contrariamente aos princípios adotados por aquela. Então veja, né? Sempre tem essas perguntas, né? Da obediência do Estado e da obediência à palavra. Devemos orar pelos governadores, Paulo nos ensina isso. Devemos ser obedientes às leis existentes, devemos ser obedientes às autoridades, né? Se nós não infringimos nenhuma lei, não temos nada do que nos amedrontar, do que que venha nos punir. Porém, existe um limite, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é superior. Ela é superior. Então, a ordenança daquele momento era: não falem de Jesus. Porém, quem que ele vai obedecer? Né? Ao próprio Jesus, que mandou eles pregarem a palavra, ou aqueles homens, que eram as autoridades daquele momento? Então, aqui, vemos esse conflito e a palavra de Deus se sobrepõe. Se sobrepõe. Por isso que há igrejas que estão... igrejas que são ocultas, escondidas, mas não deixam de pregar a palavra. Eles fazem escondido. Acaba sendo um crime, mas esse crime porque a lei ela se sobrepôs à palavra de Deus. E, na verdade, é a palavra de Deus que é superior. Então, quando a lei se sobrepõe à palavra, a palavra deve permanecer. Né? A palavra é quem permanece mediante a leis injustas, mediante a leis que não atendem ao princípio. A palavra de Deus ela é superior a qualquer homem. Ela é superior a qualquer lei. Na verdade, as leis deveriam ser submetidas à palavra de Deus, porque aí não haveria injustiça, não haveria problemas. A palavra de Deus ela é soberana, porque ela é a palavra de Deus. É o único livro que foi nos deixado por Deus, através do Espírito Santo, para a igreja. Então ele é a nossa regra de fé, de conduta e de prática. E nada se sobrepõe à palavra de Deus. Nada se sobrepõe à Bíblia. Nada fica acima da Bíblia. Nenhum homem, nenhuma igreja, nenhuma tradição. Né? Existem testemunhos de tradição que são importantes, sim. Mas se essas tradições se sobreporem à palavra de Deus, é a palavra de Deus que permanece. Então, nesse ponto, o pastor escreveu aqui, bem simples, nesse ponto, eu vou até reler aqui, e é importante que isso esteja claro. A mesma referência também é muitas vezes usada para justificar a desobediência civil por parte da igreja em relação ao Estado, quando este age contrariamente aos princípios adotados por aquela. De fato, isso está em foco. Contudo, não se trata de uma mera desobediência civil ou rebeldia, mas uma defesa consciente daquilo que a igreja crê, como fazendo parte da sua natureza e essência, e que por conta disso não pode de forma alguma ser negociado. Os valores bíblicos não podem ser negociados. Né? Os valores bíblicos não podem ser negociados. E aí a importância de termos no meio político cristãos também, para que possam, já no nascedouro das leis, ser barradas, alguma lei que venha contradizer a palavra de Deus. Né? Então precisamos já ter isso em mente, é necessário termos cristãos em todas as esferas da sociedade, né? Para que as leis já nasçam de um modo correto e evitem problemas depois. Porque se não houver cristãos no meio político, vão ser feitas leis que vai dificultar a vida cristã e a perseguição vai aumentar. Então é importante que tenha cristãos lá, para que a igreja não precise desobedecer nenhuma lei. Né? Se as leis forem obedientes à Bíblia, a igreja vai viver tranquilamente. Então, essa convicção da fé, né? Então, uma convicção muito forte do que ele precisa fazer. E então Pedro ele obedece a Deus, né? E não aos homens. E chegando, meus irmãos, à nossa conclusão, desse final, né? A conclusão, eu vou ler aqui a conclusão da nossa lição. É uma lição rápida, né? Passa rápido, mas é um assunto que dá para a gente gastar mais tempo estudando, né? É um assunto muito interessante. É o nosso tempo aqui que ele é curto. Conclusão. Vimos como uma igreja capacitada pelo Espírito enfrenta perseguições. O cristão, portanto, não deve se assustar com elas.
no contexto do cristianismo bíblico, essa é a regra, não a exceção. Então veja, a regra é que haja perseguição. Ninguém gosta de ser perseguido, de fato. Contudo, as Escrituras nos previnem a respeito da realidade da perseguição na jornada cristã. Nós vamos ter perseguições, vamos ter momentos difíceis. Isso não significa que o sofrimento deve ser um alvo a ser alcançado, mas que devemos estar conscientes de que não podemos evitá-lo. Portanto, o nosso foco deve ser estar em Deus, pois Ele é quem pode nos guardar e capacitar no meio do sofrimento. Então, Ele não vai nos livrar do sofrimento, mas seremos livres no sofrimento, durante o sofrimento. Jesus, Ele nos guarda, nos protege. Vimos aqui, né, textos bíblicos em que Deus Ele atuou em favor do seu povo. Né? A gente lembra do texto lá de Daniel, né, dos meninos na fornalha, em que eles não foram libertos da fornalha, mas na fornalha Deus estava lá. Né? O próprio Daniel também, na cova de leões, não foi liberto da cova, mas na cova. Né? Vimos mais muitos testemunhos de pessoas que passaram por lutas e provações, mas que passaram, o Senhor deu a vitória. E que, meus irmãos, no pior dos casos, se a pessoa for morta, ela estará com o Senhor para sempre. Então, a nossa visão não deve ser aqui, mas deve ser na eternidade. Né? A nossa visão não deve ser aqui, mas na eternidade. Paulo fala que nossas tribulações, nossa leve e momentânea tribulação, não dá para se comparar com aquilo que está reservado para nós. Então, a nossa visão é para frente, é na eternidade. Isso aqui passa, isso aqui ele vai passar, isso aqui vai sair de cena. E quando Jesus voltar, ou se nós morrermos antes disso, estaremos com o Senhor para sempre. E aí sim, livre de toda perseguição, de toda luta, de toda provação. Né? Nós vemos lá em Apocalipse, né? Pessoas que foram perseguidas, e aí então vão ser salvas por Cristo. Então, a perseguição é um fato. Às vezes com menos intensidade, mais intensidade, mas a igreja passará por tribulação. Né? E aí nós temos a garantia da bênção do Senhor e do livramento de Deus. Amém? Meus irmãos, Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos orar para encerrar. Que o Senhor Deus possa ter falado com você, assim como falou comigo, possa ter te renovado, assim como me renovou também, que possamos estar mais atentos, né, com relação a esse mundo, com relação à nossa vida particular, pessoal, com relação à nossa vida de oração, para que possamos ver a mão do Senhor atuando em nossa vida. Amém? Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, te louvamos por essa oportunidade, pelo tempo que passamos aqui, falando da Tua Palavra. Eu peço que o Senhor possa abençoar os irmãos que estão ouvindo, assistindo, que a Palavra possa achar guarida no coração de cada um de nós. Que possamos não nos esquecer de orar, não nos esquecer que a mão do Senhor está conosco, não nos esquecer que os anjos do Senhor estão conosco para nos ajudar, nos direcionar, que o Senhor possa estar nos abençoando, nos despedindo em paz na bênção do Senhor, que o Senhor possa estar conosco, nos ajudando nesses dias difíceis que estamos vivendo, que podem até piorar, mas que o Senhor possa estar conosco, nos ajudando e nos guardando com a boa mão do Senhor, como a Tua Palavra nos mostrou hoje. Se conosco, nos abençoa e nos guarda. Pedimos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus.